Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como reagir diante de provocações, de pessoas que provocam você tentando tirar a sua calma. Muitas vezes na vida você se vê diante de provocações. Tem pessoas que parece que vieram ao mundo e a missão delas é tentar tirar você do sério, tentar estragar o teu dia, tirar o seu sono, estragar o teu dia de trabalho, então tirar o teu prazer de sorrir logo de manhã. E é importante você saber como lidar com esse tipo de pessoas, porque isso vai acontecer várias vezes na sua vida, não importa a maneira que você é e da maneira que você age. Antes de prosseguir nesse assunto, quero te pedir, deixa aí teu like para mim já, para não acontecer de você esquecer depois. Se no final do vídeo você não gostar, você retira, garante aí o teu like. Ele ajuda o canal a crescer e leva o vídeo muito mais longe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo te ajuda de alguma maneira, aproveita e se inscreve aí no meu canal, clica aí no inscrever-se e também clica na sinetinha para você ficar por dentro de todo o vídeo que eu colocar por aqui, tá bom? Vamos lá, ouça essa história. Perto de Tóquio vivia um grande samurai que, já idoso, agora dedicava-se apenas a ensinar sua filosofia para os jovens. Ele não lutava mais. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ele ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali na sua aldeia. Ele era famoso por utilizar a técnica de provocação. Esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de uma inteligência privilegiada para reparar os erros cometidos, contra-atacava com sua espada numa velocidade fulminante e derrotava o adversário. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta e, conhecendo a reputação do velho samurai, estava ali para desafiá-lo e derrotá-lo e, com isso, aumentar a sua fama de vencedor. Todos os estudantes do velho manifestaram-se contra a ideia, mas o velho aceitou o desafio. Foram todos para a praça da cidade e o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos os insultos conhecidos, ofendeu inclusive os seus ancestrais. Durante horas ele fez tudo para provocá-lo, mas o velho mestre permaneceu impassível e imóvel. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso jovem guerreiro retirou-se. Desapontados pelo fato do mestre ter aceitado tantos insultos e provocações sem fazer nada, seus alunos perguntaram: como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? O mestre então respondeu: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? Perguntou o velho samurai. A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. O mesmo então vale para a inveja, a raiva, os insultos e as provocações, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carrega consigo e tenta lhe oferecer. Olha, eu sei que alguns de vocês vão dizer o seguinte: mas tem provocações que a gente não pode deixar de responder. Tá, eu diria para você que existem algumas situações na vida em que a gente tem que confrontar o inimigo. Eu tenho, inclusive, vídeos aqui no meu canal onde eu falo sobre isso. Existem alguns tipos de situação que você tem que se manifestar e confrontar. Por exemplo, se você ler a Bíblia, você vai ver que Salomão foi o primeiro rei judeu que ele construiu uma armada naval. Ele construiu muitos navios de guerra, embora ele nunca tenha guerreado. Salomão acreditava na paz através da guerra, ou seja, a paz através da preparação. Quando ele construiu uma armada naval, o recado que foi para os seus inimigos é que ele estava preparado para qualquer coisa. Existem situações que você deve confrontar o inimigo? Sim. Por quê? Porque tem gente má nesse mundo. Existem situações, mas não é disso que trata esse vídeo. Esse vídeo está falando de provocações. É completamente diferente. Não é quando alguém te faz o mal, é quando alguém tenta te tirar do seu centro emocional. É disso que nós estamos falando. Perceba qual a filosofia do velho mestre. Ó. Se alguém compra um presente e tenta te entregar e você não o aceita, a quem pertence o presente? A pessoa. E se você aceita, aí é seu. Então entenda bem, olha, existe uma verdade que a grande boiada humana não sabe. Ninguém pode tirar a sua paz se você não permitir. Ninguém pode tirar o seu sono se você não permitir. Ninguém pode te humilhar se você não permitir. Ninguém pode deixar você com raiva e fazer você agir insanamente se você não permitir. Quando você nasceu, foi colocada pelo Criador no seu pescoço uma corrente invisível com uma chave.
Essa chave é a chave do cofre das suas emoções. Só você tem essa chave. O problema de muitas pessoas, sabe qual é? É que elas fazem cópias dessa chave e distribuem para as outras pessoas. Para os inimigos, para os adversários, para os cunhados, para a sogra, para o sogro, para os irmãos, para os vizinhos e assim por diante. E aí você entregando uma cópia dessa chave, a pessoa vai lá e mexe no cofre das suas emoções. Entenda, é você quem decide estragar o seu dia. Não são as pessoas que estragam o seu dia. Eu sei que algumas pessoas me escrevem, Ivan, mas eu tenho vizinhos insuportáveis e tal. Então eu preciso dizer para você que me escreve falando disso, que tem situações insuportáveis, porque a palavra insuportável, ela quer dizer o quê? Que você não tem como suportar aquilo. E é mentira. Veja bem, nunca o vizinho pode tirar a sua paz se você não permitir. Existe uma frase que eu preciso dizer para você do Dr. Murdock que diz assim: tudo que prende a sua atenção torna-se seu mestre. Então você sempre tem uma saída diferente. Sempre. Porque se a pessoa perceber que ela tocou o seu ponto fraco, ela vai fazer isso mais uma vez, mais uma e mais uma. Eu digo para meus alunos sempre o seguinte: eu digo, se o vampiro der uma mordida na sua jugular e perceber que é ali que tem o sangue, ele voltará o tempo todo para morder naquele lugar. O controle é seu, é você que tem que decidir se controlar ou não. Talvez você não conheça, eu tenho uma ferramenta extremamente interessante, uma técnica que eu relato no e-book, que ela se chama Flexibilidade Emocional. Ela também está no meu livro e no meu curso A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Se você não conhece, vale a pena você digitar aqui no canal. Ivan Maia, Flexibilidade Emocional. Ou então, Ivan Maia, Controle Emocional. Você vai ver um monte de vídeo que tem sobre isso. Agora, depende de você querer se controlar ou não. Querer se controlar significa não dar vazão ao ego. O grande problema da grande boiada humana, sabe qual é? Eles querem satisfazer o ego, o próprio ego. E aí, você já viu o que pode acontecer. Você pode tomar um tiro, a pessoa te persegue, começa a te prejudicar. Entende? Não vale a pena, creia, não vale a pena. Deixa a pessoa com o presente, não tem show sem plateia, entenda isso. Não há show sem plateia. E quando um não quer, dois não brigam. Tenho certeza que você já ouviu falar. Então é só você imaginar isso daí. Agora a escolha é sua, né? Se você quiser continuar brigando, reagindo e ficar refém das outras pessoas, ótimo. Você será um escravo. Se você quiser ser dono das suas emoções, eu estou te dando aí o caminho. A escolha é sempre sua, né? Primeiro você escolhe e depois você colhe. É sempre assim na vida. E sempre dá para você mudar enquanto você estiver vivo. Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor, tendo pleno controle de suas emoções e sendo feliz nas 7 áreas da vida. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like para mim. Bota nos comentários aí o que você achou, como é que você lida com provocações. O que você achou do conteúdo que eu passei aqui. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que podem se beneficiar dele. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.